Para arrematar, Luiz, claro, eu estava ao vivo ontem no café, né, e falei um pouco sobre essa questão, mas acho que é importante que você traga, obviamente, a sua avaliação, a sua análise. Rogério Ceni 2027, né? Até coloquei no título aí, Ceni 2027. Acho que é a última pauta que falta para a gente, enfim, abordar aqui esses assuntos. Acho que foi uma pauta bem completa, quase 2 horas de live aqui, a gente já está chegando no final, um café até um pouco mais extenso do que o habitual, mas por um bom motivo. Já é brunch com ele, e também quero liberar para daqui a pouco meus amigos do Bar Futebol Clube chegarem aí desfilando a bola, né? Abraço para Pedro Centro e Cássio Cardoso, que eles começam às 11h38, né? Eu não sei por que exatamente 11h38, deve ser coisa de Cássio, né? Coisas de numerologia que Cássio adora. Pois é, mas enfim, um abraço para ele e para eles, né? Melhor dizendo. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o Rogério Ceni, né? Porque o Bahia ontem anunciou a relação de Rogério Ceni, com um vídeo muito bonito, aliás, né? Fazendo uma retrospectiva ali da chegada do Rogério, os resultados que o Bahia conseguiu conquistar, né? As goleadas que a gente teve ali contra Coritiba, contra Corinthians, Atlético Mineiro, né? Salvando o Bahia do rebaixamento, depois trazendo ali, né, algumas falas dele, algumas pré-eleções mais enérgicas do Rogério Ceni, um momento que ele fala ali nos bastidores ali, né, que ele fala, eu sou chato, eu sou assim e tal, mas uma coisa que eu quero sempre é vencer, né? E aí os jogadores olhando bem atentamente para ele, vários jogadores abraçando ele, né? Acho que eles fazem questão de mostrar isso, eles trazem essa questão do pai, né, da brincadeira aí da música do Fábio Júnior e tudo mais. Então, queria que você falasse um pouco dessa renovação, o que é que você achou, se você acha que foi o caminho correto, se você acha que foi um prazo legal, se você acha que o Rogério Ceni caminha para ser entrar num top 2, top 3 melhores treinadores da história do Bahia, porque acho que o Evaristo Macedo ainda está num patamar, né, ainda nesse momento inalcançável. Mas quem sabe, né, Rogério Ceni pode se tornar um cara com números, né, e quebrar recordes e chegar no patamar do Evaristo. Enfim, como é que você enxerga essa renovação? Se você concordou, ontem até me surpreendeu, porque eu fiz uma enquete aqui no café e foi uma aprovação de 94%, né, da renovação do Rogério Ceni. Eu sei que quando o Bahia perde um jogo, se eu fizesse uma enquete daquela depois do Bahia perder para o Bragantino, se acontecesse, seria 94% de não renovar com o Rogério Ceni, né? O torcedor ele é muito emocional. Teimoso e tudo mais. Mas eu queria que você fizesse essa avaliação para a gente arrematar. Vamos lá por partes, então, de novo. Primeiro, assim, a chegada de Rogério Ceni, ela é uma bênção para o grupo, né? Para a Bahia SAF. Por 2 motivos. Uma, porque foi o técnico que teve moral de, naquele momento, entender o que era mais importante para o próprio projeto e barrar, por exemplo, a maneira forçada do Bahia jogar esse jogo posicional apoiado, né, e de posse, né, ofensivo. Então, isso foi a primeira coisa. O Rogério Ceni era talvez o único técnico que tinha essa moral. Renato Paiva não mudou isso e seria rebaixado com o Bahia porque não conseguiria manter o Bahia competitivo o suficiente para escapar da segunda divisão em 2023. Né? Eu falo isso, geralmente sou bem comedido nos meus comentários em relação à previsão, etc. Mas para mim isso é de muita clareza. Faltava ao Bahia competitividade. O Bahia tinha vários lampejos de bom futebol, desse futebol associado, né, e do jogo posicional ofensivo, né, de posse com Paiva, mas não conseguia ser competitivo porque era muito complicado a recomposição defensiva, sobretudo, né? Você não tinha ali nem os jogadores certos para poder executar aquilo da melhor maneira, né? Tinha muitos jogadores jovens em desenvolvimento. E voltando, Ceni chega, feita isso, faz o Bahia jogar, sobretudo em transição, né? Escolhe os jogadores corretos para poder jogar dessa maneira, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto deles são uma bênção para o Grupo City, é que o Grupo City tem essa falha gravíssima da comunicação do departamento de futebol, das suas ideias do departamento de futebol com a torcida, com a imprensa. E Renato Paiva, por exemplo, já tinha se mostrado incapaz de realizar isso. Ele não gostava de dar coletivo, ele dava coletivas muito ruins nesse sentido. E Rogério Ceni não. Ele tanto é capaz de dialogar com a imprensa e com os torcedores, mas de trazer à tona e responder às questões que são feitas em relação
a coisa que não é dele. Ele é o grande porta-voz do Grupo City hoje, é o Rogério Ceni. E ele faz esse trabalho para o que ele né? Para a função que ele tem. Ele faz trabalho muito bem. Muito, muito, muito bem. Raro ele dar uma escorregada numa coletiva. Mas é sempre ele quem está falando de renovação de contrato de atleta, de lesão de atleta, de contratações, quem está sempre ponderando e freando as coisas. Não temos dinheiro infinito. Quantas vezes você já ouviu ele falar coisas que não são da alçada dele, sim da diretoria de futebol? Quem vai às coletivas, e acho que dá para perceber isso também um pouco até no YouTube, vê que algumas perguntas que ele vai responder, ele dá uma olhada. Sempre o Raul Aguirre e o Cadu Santoro estão nas coletivas, sempre, sempre, sempre. E ele dá uma olhada para eles, vai cair aqui talvez o meu fone, e aí eu recupero, tem uma perda aqui da qualidade do áudio. Mas ele dá uma olhada e responde, fala as coisas. Falou sobre calendário, falou sobre preparação, por exemplo, os jogos na Libertadores, de como seria a preparação dos jogos na altitude, né? Você vai ver se acontece constantemente. Ele é o porta-voz perfeito. Porque também, dificilmente, o Grupo City encontraria outro técnico, outra pessoa capaz de fazer isso. Ele é um para-raio. Ele é um para-raio para quando tem os problemas, ele tem moral suficiente, né? Do jogador que ele foi, do técnico que ele vem sendo, né? Com diversas experiências diferentes, com tipos de elencos diferentes, com tipos de trabalhos diferentes a serem realizados. Ele tem, cada vez mais, tem sido um perfeito para-raio para o Grupo City. E aí vem o final. Ele é um cara que, em campo, mostrou com Fortaleza, mostrou com Flamengo, mostrou com São Paulo, e agora está mostrando Bahia, que não é um pouco teimoso, né? Assim, ele acredita nas ideias dele, mas ele é extremamente flexível. O Bahia de 2023 dele é um Bahia bem diferente de 2024 e é um Bahia diferente de 2025. E não por conta apenas das contratações de jogadores, como até a própria firma, né? Ele fala assim, ficou mais fácil fazer porque eu agora tenho um equilíbrio maior entre os jogadores que eu utilizo numa partida dos que eu vou utilizar para outra. Mas não é só isso, ele mudou as ideias dele de jogo também. O Bahia hoje é um time mais, né, camaleônico na maneira de jogar, que faz saída de bola de 3, mas que pode utilizar, por exemplo, a saída de bola de 3, usar o goleiro e não um terceiro jogador. É um time que pode usar suas laterais, os seus laterais, para jogar como construtores, mas pode jogar também como alas, né? É um time que foi capaz de jogar como centroavante, vai mostrando agora capaz de jogar também com centroavante de área, né? Ainda que o William José não goste tanto de ficar na área assim. Assim, é um time camaleônico, né? É um time que se molda aos adversários, se molda dentro das próprias partidas, e isso por conta das ideias do treinador. Assim, eu acho que ele se mostrou capaz, ele é muito merecedor dessa renovação de contrato. Os resultados não estão acontecendo por acaso. Ele tem problemas dele e do time a resolver, né? E não é passível, ele é passível de errar, né? Muitas vezes, né? Mas ele assim mostra assim, uma pessoa que absorve as críticas e que também constrói, né? Ele entende os seus erros. Acho que assim, ele talvez seja o primeiro a enxergar os erros e acho que ele entende e trabalha para corrigi-los. Eu não poderia pedir muito mais de um outro técnico do que o que foi entregue por Rogério Ceni nesses quase 2 anos de Bahia. Então, acho que o contrato é merecedor, ele vai bater muitos recordes. Esse ano ainda ele vai ser o técnico com mais jogos consecutivos como treinador na história do Bahia. Vai passar Dante Bianchi. Eu fiz essa matéria na semana passada boa tarde e ontem eu dei uma refrescada nela, na matéria que saiu publicada hoje. Tá? Ele vai ser o jogador, o técnico com mais partidas consecutivas. E se por acaso ele cumprir o contrato dele até o final, até dezembro de 2027, com o Bahia jogando 70 partidas em média por ano,
ele vai ficar no número total de partidas apenas atrás de Evaristo de Macedo, que teve 6 momentos diferentes do Bahia, né? Alguns mais longos, outros menos, mas 6 momentos diferentes. Então, esses ecos estão chegando, as marcas estão chegando, que ele vem quebrando, e talvez ele seja de toda a história do Bahia, o técnico que vai ter mais oportunidade de conseguir grandes títulos para o clube, né? O título que o Bahia conseguiu com Evaristo foi um título absurdo, né, em 88, né? O brasileiro de 88, mas Evaristo não tinha em mãos as mesmas condições que ele vai ter de disputar todo ano, aqui nas próximas dessa e mais 2 temporadas, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana ou Libertadores, o próprio Campeonato Brasileiro, né? Então, isso assim ele está ali em vias de conseguir essas maiores conquistas da história do clube, muito provavelmente. Eu tenho 2 complementos para essa sua fala que foi muito boa, que eu concordo em 95%. Vou trazer os 5% daqui a pouco. Mas uma coisa interessante é do João Vitor, que ele fala que gosta do Ceni, que é que se ele chegar na coletiva sempre com o humor do jogo, né? Se o Bahia fez um bom jogo, se o Bahia fez um jogo legal, ele chega mais bem-humorado, ele chega mais aberto. Se o Bahia fez um jogo ruim, ou até que venceu o jogo, mas não de uma maneira positiva, e aí eu lembro muito bem da coletiva, ou melhor, da entrevista, não sei se foi na coletiva especificamente, acho que foi na entrevista pós-jogo que ele deu, logo depois do Bahia ser campeão baiano no Barradão. O Bahia é campeão baiano, mas na chegada da entrevista ele, não, a gente não atuou muito bem e tal. O Bahia tinha acabado de ser campeão. E ele tava puto, né, chateado com a maneira com que o Bahia atuou, né, que o Bahia jogou de maneira um pouco mais defensiva, o Bahia meio que, entre aspas, se acovardou um pouco naquele jogo, né, especificamente na final. Claro que tinha um resultado debaixo do braço, botou 2-0 na ida e, claro, poderia, né, se retrair um pouco mais, mas acho que se retraiu excessivamente. O Rogério Ceni, por exemplo, logo depois do jogo, mesmo depois de ser campeão, ele ficou meio assim, estamos campeão, mas tem coisas que a gente precisa melhorar e tal, e logo de cara já falou sobre isso. Agora, os 5% que eu talvez não concorde tanto, e aí eu quero levantar esse debate para a gente puxar para as considerações finais, Luiz, sobre essa questão de ser porta-voz. Você não acha que isso pode ser um problema? Assim, é uma solução em alguns momentos, né? Eu acho que ele é um cara que também, acho que o peso do Rogério Ceni para o futebol brasileiro é um peso muito grande. O que ele fala todo mundo ouve, né? Você vê que, querendo ou não sei se você reparou, mas a Fonte Nova, por exemplo, passou a se esmerar um pouco mais em relação ao gramado, muito por conta das críticas duras do Rogério Ceni. Inclusive, nesse momento de pausa, a Fonte Nova já anunciou, porque ele já falou, né? Ele aproveitou o jogo do Bragantino, falou do gramado lá e já deu uma pancadinha no gramado da Fonte Nova de novo. E aí a Fonte Nova se pronunciou dizendo que ia trocar, né, aquele pedaço do gramado ali do setor norte, que não recebe muita eliminação e tal, que eles iam fazer aquela troca do gramado para quando voltasse, os jogos voltassem, né, o gramado tivesse em condições melhores e tal. Então acho que muito do que o Rogério Ceni fala, né, o peso que ele tem pro futebol nacional brasileiro, ele consegue de alguma maneira dar essa força, né, ele tem esse peso na opinião dele, e ele consegue fazer com que as pessoas o escutem, né, de uma maneira geral. Porém, não à toa, inclusive, algumas perguntas acontecem também em relação, às vezes, fora do âmbito do Bahia, né? Ele pergunta opiniões dele sobre outras questões, como foi a seleção brasileira, em que pese o nome dele tenha sido, entre aspas, ventilado em alguns momentos, né? Enfim, mas você não acha que isso também pode ser um problema? De repente, o grupo, às vezes, se eximir um pouco da responsabilidade de se comunicar com a torcida, né? E assim, já que eu tenho o Rogério Ceni aqui, ele é o para-raio aqui, eu vou deixar ele se comunicar, vou deixar ele falar, ainda que seja uma comunicação alinhada internamente, e a gente vai abrir mão aqui dessa comunicação e vai se comunicar cada vez menos. Eu tenho um pouco desse receio, sabe? Porque eu acho que, entendo, né, que a comunicação do grupo é uma comunicação estabelecida, né? Eu sei que o diretor fala tantas vezes específicas do ano, né? Enfim, é algo bastante padronizado, linearizado com os outros clubes do grupo, mas você não enxerga que isso pode ser um problema? Eu acho que esse 5% da discordância é que eu vejo que talvez isso pode ser um problema. Mas não é discordância, tá? Concordo 100%, né? Assim, esse não é um problema de Rogério Ceni, esse é um problema do Grupo City. Isso, né? isso. Então, perfeito, então a gente concorda 100%. É um valor que eu dei, né? Eu coloquei isso como um valor para ele. Entendi, perfeito. Né? Mas, assim, é uma crítica que eu faço à comunicação do Bahia, não ao departamento de comunicação do Bahia, que, aliás, faz um trabalho espetacular. Espetacular mesmo, assim, é um nível muito acima da grande maioria dos clubes no Brasil, muito acima. Entregam produtos finais muito bons.
Mas a comunicação do grupo com a imprensa e com a torcida, do departamento, falando sobre o departamento de futebol, sobre o que é o projeto direito, né? Né? Esse diálogo ou as respostas a questionamentos envolvendo o departamento de futebol. Eu não estou falando aqui de confirmar ou não contratação, etc. Mas são coisas pequenas. Por exemplo, desde lesão de atletas estão lesionados, a gente procura saber se vai ou não voltar, ou a entender, por exemplo, se Juan Pablo, né, o cara chegar lá e dizer, não, Juan Pablo não tem nenhum problema de disciplina, é uma questão técnica dele, ou de projeto, dele não está sendo utilizado agora. Nós, comentaristas, ou todos nós, também torcedores, a gente se permite confabular, já que não há qualquer tipo de confirmação ou de negação em relação a fatos que vêm à tona, seja em redes sociais, seja em matérias, seja em comentários, etc. Isso é um problema grave. Né? Não dá para ser só assim. Tem que ter uma melhor maneira de comunicar, e não deixar tudo, e sobretudo, às vezes, nos momentos de crise, em que deixa o treinador extremamente exposto. O treinador fica muito exposto. Né? E aí, méritos de novo ao Roger Ceni, que consegue, mesmo exposto, fazer aí toda a sua a carcaça, né, vinda com esses anos todos de futebol, como jogador que foi espetacular e como treinador, perpassar, né, e manter-se vivo. Você tem o mérito do clube mantê-lo, mas também dele conseguir fazer isso sendo para-raio, sendo um porta-voz do grupo.